É que o Neymar, ele foi diferente, né? Eu vejo muita gente falando do Cauã Basile. Eu já vi muita coisa do Cauã Basile, mas o Neymar era diferente. Porque você viu o Neymar com 13 anos, naqueles eventos de final de ano, já era algo diferente. Ele já foi preparado para esse momento. O Neymar era meio que quase certeza, com 14, 15 anos, que ele seria, talvez não o maior artilheiro de seleções do Brasil, não sabíamos se ele chegaria nesse patamar que ele chegou, mas que ele seria diferente, estava na cara. Sim, e ele aproveitou muito bem o lado midiático, né? Exato. Ele é uma celebridade, né? Total. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele aproveitou muito bem o tempo dele, né? Pelo menos na questão midiática. Agora, ele podia ter sido pelo menos umas 2 vezes bola de ouro da FIFA. Ah, sem dúvida. Com toda certeza, né? Sem dúvida. Não discuto dele ter saído do Barcelona pro Paris. Não discuto. Eu discuto mais ele ter saído do Santos pro Barcelona. Que, aliás, saiu uma matéria agora no UOL, né? Que o pai do Neymar já tinha recebido 40 milhões de euros, hein? E quando jogamos com o Barcelona lá no Japão, o Neymar já tinha sido vendido há algum tempo. Isso a gente sabia e... Sabia dos 40 milhões de euros? Chamou atenção as cifras, né? Esse eu não sabia, né? Eu sabia eram 10 milhões de euros, né? Isso aí, eu fui pro Japão, né, Marcão? Você estava no Japão também? Tava. Eu me decepcionei muito, né? E todos nós... Você acreditava que o Santos tinha... Eu confesso, esse dia eu estava em Atibaia com os amigos meus, só tinha eu de Santista, né? Os amigos palmeirenses, corintianos e tal. A gente virou à noite. Eu falei, ninguém dorme. O jogo foi no domingo pela manhã, ninguém dorme. Vamos virar o jogo fazendo churrasco, jogando pôquer e tal. Mas, cara, mesmo que o Neymar não tivesse... Para mim, claro, faltou ética. Não foi moral, né? Faltou ética total. Agora, mesmo que o Neymar não tivesse sido negociado, não dava, né? Era o melhor Barcelona de todos os tempos. O Guardiola, depois do jogo, ele confessou que, ou no livro dele, melhor, né? Ele disse que foi o melhor jogo daquele Barcelona. Olha aí. Foi o melhor jogo da história daquela fase do Barcelona, foi naquele jogo lá. Agora, como eu posso te falar, Marcão? A gente vai para um estádio, né? Primeiro para torcer para o teu time, depois o que vier é lucro, né? Claro, né? O importante é você ser testemunha daquele momento, aquela entrada em campo, aquela música tocando, sabe, Marcão? É de arrepiar. E isso, né? A presença do torcedor, tinha muito torcedor santista, né? Ali em Yokohama, mesmo lá em Toyota. E eu sei que teve gente que fez sacrifícios assim, comprometeram até patrimônio para ir para lá. E isso que eu mais lamento, né? Dessas pessoas que foram para lá terem sido, assim, de uma certa forma, enganadas, né? Eu acho que, para não falar outra coisa, né? Não foram lesadas, né? Por essa questão, eu acho que faltou ali, com toda certeza... Foi um ato desonesto, porque a partir do momento que você tem o Neymar vestindo a camisa do Santos numa final contra o Barcelona, todos imaginavam que o Neymar fosse jogador do Santos. O Neymar já estava negociado. Sim. E o pai dele, matéria publicada no UOL, já tinha colocado no bolso 40 milhões de euros. Ou seja, o Santos deu o primeiro milhão para o Neymar, que foi através lá do Marcelo Teixeira, naquela reunião famosa com o Zito e tal, que o Neymar ia para o Real Madrid. Isso. O Santos deu o primeiro milhão para o Neymar e deu... $1 milhão, né? $1 milhão. E deu o primeiro 100 milhões também para o Neymar, né? Porque 40 milhões de euros, o euro devia estar quanto ali? 3? Por aí. Talvez 3 e pouco. Por aí. Estamos falando de 120 milhões de reais, pô. Então, né, Marcão? Mas aquele jogo ali, você vê, o Danilo também estava vendido. O Danilo também? O Danilo estava vendido para o Porto. E aí teve um pai de um jogador, que foi titular naquele jogo, que estava ali do lado de fora e falou para nós, depois do jogo, que o Danilo pulou fora do jogo. Ele saiu com 20 minutos do primeiro tempo. E aí foi que entrou, se não me engano, o Elano. O Elano não saiu jogando aquele jogo. O Santos, pela primeira vez, entrou em campo com 5 na linha de defesa. Você entrou com 3 zagueiros, né? Coisa que o Muricy nunca havia treinado, essa linha de defesa. Nunca. Nunca havia treinado. Então,
se a gente for só responsabilizar o Neymar ou a venda do Neymar por aquele fracasso, eu acho que é injusto, né? Eu acho que a questão do Danilo foi uma coisa muito mal explicada, a questão da defesa, a questão do intervalo. Pelo que eu fiquei sabendo, o Muricy chegou no intervalo, jogou a toalha, falou assim, não dá, só não vão passar vergonha e tal. E aí parece que houve uma comunicação entre jogadores, tal, aquela história. Para o Barcelona tirar o pé. Tira o pé. Porque foi 4-0 o primeiro tempo, né? 3-0. 3-0 o primeiro tempo e aí o Barcelona faz o quarto no segundo. Isso. Enfim, futebol tem muita coisa que... Tem muita coisa, tem muito bastidor. Tem muito bastidor. Mas é uma coisa que... É uma lição, né, Marcão? E é o tipo da coisa que a gente, quando tem uma lição como essa, a gente espera não repetir, né? E foi que graças a Deus, não repetiu com o Rodrigo, o Raio, né? Exato. Que foi uma negociação que foi talvez melhor feita. 45 de euros? Foi por aí, né? Só que, infelizmente, o destino do dinheiro foi, né? Infelizmente, foi pelo ralo, né? O Cimino, já vai entrar no seu período de conselheiro no Santos Futebol Clube, que eu quero que você conte um pouquinho sobre o que faz o conselheiro, né? Porque normalmente a gente costuma ouvir do chat, né? Quando a gente traz algum conselheiro, ou quando a gente questiona o conselheiro, o conselho não faz nada, o conselho está lá só pela carteirinha, o conselheiro está lá só para falar que serve o Santos Futebol Clube, enfim. E eu quero entrar já nessa questão do função do conselheiro, o que de fato esperar de um conselheiro ativo, de um conselheiro que realmente faz o seu papel bem feito. Agora, antes de chegar nessa parte, você como grande torcedor do Santos, qual foi o maior jogo que Clóvis Cimino viu no estádio, a maior emoção de Clóvis Cimino como torcedor do Peixe? Olha, acho que Santos e Fluminense foi um grande momento. 95. Foi a maior exibição individual de um jogador que eu vi. E olha que eu vi desde o Pelé. Mais que Robinho em 2002? Calma, aí ia chegar lá. Foi a maior exibição de um jogador individualmente falando. Agora, o maior jogo mesmo, sem dúvida, foi de 2002. Não tem qual é, né? Não tem. Não tem jeito. Não tem. E o desfecho, como que foi... faz o terceiro gol, acaba o jogo. Foi sensacional. Estádio dividido. Você estava lá, Cimino? Estava, claro. Aliás, aconteceu uma coisa naquele jogo. No meu trabalho, eu viajava muito, né? E eu fiquei aquela semana toda fora de São Paulo, né? E eu não consegui comprar o ingresso antecipadamente. Aí, no sábado, pela manhã, eu fui até o Pacaembu e tinha um pessoal lá revendendo ingresso. E eu comprei. Aí chegou na hora Chegou no Morumbi, bati lá na catraca, não entrou. Puta merda. E eu tava Aconteceu isso uma vez comigo já. Tava com um amigo, né? E o amigo nem santista era. E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos. Aí fomos atrás de ingresso ali na Giovanni Gron, que era a nossa entrada. E conseguimos, eu nunca me esqueço, por R$100, em 2002. E aí... Que era um valor caro, né? 2002 era um valor caro. Era quase... 2002 é como se fosse 400, 500 pau hoje. Mais ou menos. Aí eu falei, só que é o seguinte, eu estava com um amigo, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu entro, né? E o cara vem junto com a gente até a catraca, eu entro e depois você entra. Se der certo, você paga o cara. E aí a gente entrou, mas... Aconteceu isso comigo em 2001. 2001 ou 2000, Santos e São Paulo no Morumbi, que o Santos perde, o Carlos Germano... Foi 2000. Foi 2000, né? 2000. Aconteceu isso comigo no Morumbi, só que eu não tive... eu não tinha tanto dinheiro como você. Fui enganado, eu e meu pai. Voltamos do Morumbi. Cara, que frustração. Eu comprei aquele ingresso do Jornal da Tarde, lembra? Lembro. Que era de cambista. Comprei também, não tinha mais ingresso. Aí o cara tinha aqueles ingressos promocionais que o Jornal da Tarde vendia, ou sei lá. E eu comprei aquele ingresso também no Pacaembu. Mesma coisa que você, também no Pacaembu. Cheguei no Morumbi, quando eu fui passar, ingresso falso. Aí eu não... Porra, pai, vamos embora. Fomos chegar no segundo tempo em casa para ver o jogo, cara. Olha só. Que frustração absurda. Frustração total.